Nosso estudo hoje é com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, a página 255, os itens 36 e 37. Hoje, com a colaboração dos amigos Tiago Ramos, também William Wagner. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida a respeito da leitura de hoje, do ensinamento de hoje, pedimos que possa levantar a mão, que os voluntários que estão na lateral irão auxiliá-los com papel e caneta. Portanto, capítulo 28, página 255, itens 36 e 37. Ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para outro, ser chamados a prestar contas do emprego que fizemos da vida. Ele nos adverte assim para nos concentrarmos e nos emendarmos. Prece. Meu Deus e vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pelo socorro que me enviastes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja para mim uma advertência e que ele me esclareça sobre as faltas que puderam me atrair. Compreendo, Senhor, que a minha vida está em vossas mãos e que podeis me retirar quando vos aprouver. Inspirai-me, pelos bons espíritos que me assistem, o pensamento de empregar utilmente o tempo que me concedeis ainda neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que estiver em meu poder, a fim de chegar menos carregado de imperfeições no mundo dos espíritos, quando aprouver a Deus me chamar. Para o esclarecimento da leitura, com a palavra William Wagner, também Tiago Ramos. Boa noite a todos. Satisfação que a gente vai estudar juntos, compreendermos juntos essa passagem, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo que trata de preces, né? É uma satisfação estar aqui com vocês sempre, e a gente sempre fala que não somos donos da verdade, muito pelo contrário, estamos aqui para juntos compreendermos o que Kardec nos deixou. Bem, quero saudar os internautas, porque é muito importante que todo esse estudo também seja levado a várias partes do Brasil e do mundo, como tem sido feito, como tem ocorrido. Então, boa noite a todos e vamos iniciar. É uma prece específica, esse capítulo 28 é todo sobre preces. E é uma prece específica, falando assim, um agradecimento, a gratidão por ter escapado de um perigo, de um risco. O mundo de hoje tem muito risco, não é verdade? Tem muito perigo. Não pode comer isso, se comer isso você pode desenvolver uma alergia, né, uma intolerância, aquilo ali é perigoso também, não deve fazer determinada coisa, porque isso pode te causar um problema no estômago. Então a gente vive cheio de riscos, cheio de perigos. Tem um colega meu que fala assim, viver é perigoso, porque tudo é perigoso, né? A gente acaba sendo alvo de muitos perigos mesmo. Mas é interessante que o ato de agradecer, quando a gente passa por uma situação desagradável, às vezes a gente está prestes a participar de algo que vai ser desagradável para a gente, e que a gente fica realmente com o coração batendo um pouco mais acelerado, não é verdade? Vem a adrenalina, a gente dá um nó na garganta, não é verdade? Não acontece com a gente isso? Pois é, e quando a gente se vê livre daquele problema, mas dá uma sensação de alívio. Não é deliciosa essa sensação de alívio? Então, essa sensação de alívio é muito interessante da gente aproveitá-la e falar assim, olha, foi Deus que me deu essa sensação de alívio. Que bom, que delícia que é, que gostoso que é. Aproveitar esse momento para agradecer, porque a gente reconhece, nós reconhecemos que Deus nos provê em tudo, mas às vezes a gente se esquece
de agradecer. Não é porque somos ruins, não. Todos nós esquecemos, eu esqueço, a outra moça esquece, o outro rapaz, todos esquecemos. Então, esse estudo é mais para a gente lembrar, precisamos agradecer mais. Por que nós precisamos agradecer mais? Porque agradecer tem a ver com duas coisas. Em primeiro lugar, é a confirmação que Deus existe para a gente. Incontestavelmente, há um ser muito superior, muito indescritivelmente superior, criador de tudo, né? No livro dos Espíritos, quando pergunta, uma das primeiras perguntas do livro dos Espíritos, pergunta lá, você acha, para um espírito comunicante, você acha que Deus criou determinada coisa? Como? Aí responde-se assim, o que é Deus? Nós não temos nem a dimensão do que seja o nosso Criador tão grandioso, né? Então, a gente sabe e tem essa noção, mas a gente esquece de agradecer. E o agradecimento é importante, primeiro por causa disso que eu falei, a gente fica com ele mais firme no coração, ó, eu quero agradecer porque eu sei que o Senhor está aqui comigo, né? É importante essa relação próxima com o nosso Criador, porque como tudo tem um pouco de Deus, a gente encosta em mesa, em copo, em pessoas, em tudo, em ar, né? Tudo tem um pouco de Deus. Então, Deus não quer uma relação de distância conosco. É uma conclusão que a gente tira na doutrina espírita. Deus quer proximidade. E por isso mesmo a gente tem com Ele essa intimidade mesmo, de falar assim, olha, muito obrigado, eu sei que o Senhor me ajudou. Isso é para a gente particularmente importante, né? E em segundo lugar, porque quando a gente é agradecido, quando a gente tem gratidão, nós nos elevamos mais espiritualmente. É um sinal de humildade. Engraçado que humildade era a pessoa se sentir eventualmente até inferiorizado. Não, a pessoa humilde, ela é mais elevada espiritualmente, porque é uma constatação que nós somos muito pouco em relação ao todo, né? Cada um de nós é um universo, mas se a gente pegar uma pessoa e colocá-la em comparação com um bairro de Divinópolis, é muito menos que um grão de areia. Se a gente colocar a cidade de Divinópolis, ou o país Brasil, em relação ao planeta, é muito pequeno. Se nós pegarmos o nosso planeta, Terra, né, e colocarmos em comparação com o tamanho do Sol, em comparação com outros planetas, é como se a gente nem existisse, não dá nem para ver. A comparação é tão bruta, tão grande, né? Então, a gente é muito pouco em termos de tamanho, em termos de coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer muito, né? Talvez façamos até menos que a gente pode, mas o nosso alcance, ele ainda é pequeno, e a gente está ainda tateando nesse alcance. Então, quando a gente fala em agradecer, é nesse sentido, né? Bom para a gente constatar Deus dentro da gente e bom para a gente exercitar a humildade. Outra questão, quando a gente vai nos livrar de algum problema, a gente pensa assim, ó, é bom que eu fiquei livre porque aquilo ia me causar uma dificuldade muito grande. Aquilo é algo que eu não quero chegar perto. Tudo bem, essa é um tipo de livramento, ok. Mas existem situações em que, para nos escapar de um perigo, eventualmente Deus nos coloca uma situação de mudança, uma situação de... As pessoas até interpretam como uma nova dificuldade e, eventualmente, até uma perda. É o caso da pessoa que perdeu, por exemplo, o avião, perdeu o ônibus, e a pessoa pragueja, fala, nossa, eu precisava chegar no meu trabalho, será que eles vão me chamar a atenção? Eu vou ficar a dever horas para o trabalho, podem até me mandar embora. Aí aquele ônibus ou aquele avião acontece um acidente. Então veja, às vezes uma aparente perda nos dá uma grandiosidade muito grande. E isso acontece todos os dias conosco, como com várias dimensões. E aí a gente tem aquelas questões assim, olha, eu queria tanto ir naquela festa, depois soubemos que naquela festa teve um monte de problemas, e eventualmente drogas, e eventualmente até bagunça, brigas, enfim. Então, às vezes a gente é eventualmente impedido de fazer algo
que às vezes necessariamente a gente acha que deveria fazer. Poxa, eu mereço aquilo, eu gostaria tanto de... O que está acontecendo que estão me impedindo? A espiritualidade está me impedindo? Muitas vezes sim, para a sua proteção. Então, muitas vezes nessa situação a gente não compreende. Quando é fácil assim, olha, eu vou ser atropelado, e alguma coisa faz o caminhão parar para não me atropelar, isso aí fala, que bom, foi ótimo e tudo, saiu aquela adrenalina, respirei aliviado. Mas quando aparentemente tira alguma coisa da gente para nos proteger, a gente tem essa dificuldade de entender e até de concordar que foi bom, né? Aí a gente até colocou assim, aquela pessoa precisando de um emprego, e isso acontece com vários de nós, em várias épocas da nossa vida. E emprego é uma coisa que eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas é como se fosse assim, se a gente perde o que a gente tem a impressão que nunca mais vai conseguir um outro, em algumas situações, né? E a gente fica com uma situação de impotência. Será que eu vou conseguir? Pode ser que eu consiga, mas não tão bom. Eu gostava tanto dali, já tinha habituado a pegar aquele ônibus, aquela facilidade que eu tinha, eu fazia bem o meu trabalho, né? Então a gente pensa que quando eventualmente perde alguma coisa, que nunca mais vai conseguir nem aquele patamar, mas muitas vezes acontece o contrário. A gente, com otimismo, com positivismo, a gente consegue coisas melhores. Aquela pessoa que, por exemplo, não conseguiu um emprego, e fica praguejando, e fica com um sentimento negativo, e que fica mal-humorado, que fica negativo, vocês acham que essa pessoa vai ter facilidade de conseguir um outro emprego? De modo geral, não é verdade? Mas a pessoa que perdeu uma vaga e abriu outras oportunidades, eventualmente fez um pequeno curso, conversou com alguém, se você souber de alguém que esteja precisando de pessoa com essa habilidade, espalhou o currículo, e falou, não, eu não encontrei hoje nem amanhã, mas eu vou encontrar depois de amanhã, essa pessoa tem mais ou menos probabilidade de arrumar? Muito mais, né? Então, essa atitude nossa pode provocar coisas boas. A atitude negativa, eventualmente, essas sim, vão trazer perdas. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente consegue uma vaga no emprego, por exemplo, quantos a perderam? Né? A gente pensa às vezes só na gente, mas outras pessoas também disputavam aquela vaga e também não conseguiram. E se essas outras pessoas ficarem no processo de depressão, no processo de negativismo, aí briga com a esposa, briga com o marido, briga com o filho, briga com o pai, briga com a mãe, briga com todo mundo, fica mais complicado. Eu estou falando isso porque todos nós estamos inseridos nesse contexto. Comigo acontece, né? Eu estou vivendo, por exemplo, uma situação mais ou menos parecida. Eu estou precisando muito vender a casa que eu moro, até para mudar para um outro local, e estou com muita dificuldade, mas eu não estou há 1, 2 meses vendendo, estou há muito tempo vendendo, né? Então, o que será que a espiritualidade está querendo que eu prorrogue um pouco mais a minha estada onde eu estou? Então, tem alguma coisa acontecendo. Se eu ficar com o negativismo, vou largar isso para lá, e aí pode ser que algumas oportunidades não apareçam. Tem um momento certo, né? Na verdade, a gente pensa na doutrina espírita que aquilo que é o melhor para nós é o que Deus nos dá. Mas também dá na hora certa, porque algumas coisas que se nos forem facultadas no momento errado, se a gente não tiver maturidade, não tiver condição, não tiver instrumento pessoal de você oportunizar aquilo que você tanto almeja, pode ser que você não aproveite. É a pessoa, por exemplo, com pouca maturidade, com 19, 20 anos, que ganha numa loteria um dinheiro muito grande. Possivelmente, ele não vai fazer tanta utilidade daquilo, né? É a pessoa que, por exemplo, que passa num concurso público, determinado concurso, um pouco cedo demais. Ele pode se amadurecendo ao longo do tempo e se tornar um profissional muito bom. Mas determinadas profissões, se a pessoa tiver um pouco mais de vivência, pode ser que isso seja interessante. Vejam que o curso de medicina são 8 anos, 6 mais 2, 8 anos, e logo depois, se ele precisar se especializar, são mais 3 anos, são 11 anos.
Depois de 11 anos, depois de 8 ele já é médico, mas precisa de mais 3 para ele ser um especialista, por exemplo, como otorrino, como dermatologista, né, várias outras especialidades. Então, a maturidade, a vivência na prática de algumas coisas é que vai dar um resultado melhor. Então, a gente tem que esperar o melhor momento mesmo. Quando eu falo esperar, às vezes não é a pessoa entender assim, vamos cruzar os braços, Deus sabe o que eu quero. Não, peraí, esperar significa ficar atento também no melhor momento. Então, se eu quero conseguir algo, eu vou já trabalhar, já vou costurar situações para que aquilo chegue mais fácil em mim. E aí, se eu fizer isso, a probabilidade de eu conseguir um pouco mais rápido é maior. Garante sempre que se eu fizer tudo certinho, tudo rápido, no dia seguinte, na semana seguinte eu vou conseguir. A gente sabe que o tempo correto para nós conseguirmos é o tempo que Deus elege para nós. A gente fica pensando o seguinte, mas é só isso que eu queria? Será que o nosso Criador, será que a espiritualidade não podia me ajudar só nisso? É porque nós não somos uma pessoa sozinha no planeta. Quantas pessoas tem nessa sala? Muitas pessoas, né, nesse auditório. Quantas pessoas tem nessa cidade, Divinópolis? Quantas pessoas tem em Minas Gerais, que é um estado do Brasil? Quantas pessoas tem no Brasil? Somos muitas. Eu fico pensando na minha cabeça que para a espiritualidade mexer com o desejo, com a querência de uma pessoa, ela tem que mexer com a estrutura toda. É muito grande a estrutura, muito maior que nós imaginamos, porque como que nós vamos privilegiar o Tiago e prejudicar milhares de outras pessoas? Será que Deus vai querer isso? Mas o Tiago merece. Será que as outras pessoas merecem ser castigadas, né? Preteridas, né? Desprezadas? Com certeza que não. A gente que tem Deus no coração, que acreditamos na bondade, na caridade, que é a base do relacionamento social, nós não acreditamos que Deus vai favorecer um e prejudicar um outro só, que seja muito menos milhares. Então, tem um momento, e a gente tem que se conformar esperando. Eu penso que a gente tem que se conformar um pouquinho, sim. Se conformar, volto a dizer, não é cruzar os braços, mas nós podemos contemplar a caminhada, porque nós não somos donos do minuto seguinte da nossa vida. Muitas vezes nós estamos esperando realizar algo, não sabemos se vamos estar encarnados amanhã, nem hoje, mais tarde. Então, a nossa caminhada, se a gente não conseguiu o que a gente quis conseguir até hoje, vamos continuar a caminhada contemplando, gozando das coisas que são boas, o que está na nossa mão. O que a gente não conseguiu ainda, vamos batalhando para conseguir. Quando a gente conseguir, a gente continua, porque não é o fato de a gente ter conseguido um emprego melhor, um automóvel melhor, um casamento, isso é o sonho de muita gente, eu acho até muito importante mesmo, né? Que para os nossos sonhos, bom, realizei meu sonho, eu estou realizado para o resto da vida. Não, nós mudamos, e os nossos sonhos também vão mudando, vão aumentando, vão para outro patamar, né? E é bom que seja assim. Isso não tem nada a ver com excesso de ambição ou de egoísmo, não, isso tem a ver com a natureza humana, que quando a gente atinge determinado ponto, a gente estabiliza numa motivação, mas almeja outras coisas, muito natural. Isso não tem nada a ver com ambição, isso tem a ver com progresso, com vitórias, com desafios e com evolução, né? Tem algumas perguntas para a gente responder, mas o Tiago também quer falar algumas coisas para vocês e depois a gente volta. Eu quero só ratificar, confirmar que é uma satisfação estar aqui com vocês, estudando somente sobre prece, que é uma coisa tão santificada, a gente fechar os olhos e agradecer, né? É algo muito prazeroso de fazer, né? Então, vamos lá, Tiago. Boa noite. Satisfação para a gente poder estar aqui mais uma vez, né, participando. Estamos
fazendo algumas interpretações, né, do que o Espiritismo vem nos dizer acerca dessa questão da prece, principalmente da prece por si mesmo, e dentro desse capítulo, onde o Kardec subdivide em prece por si mesmo, prece pelos outros, prece pelos doentes, tem um item que é esse que a gente está estudando hoje, que é prece, na verdade, que é uma prece, né? Um agradecimento, é uma ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Então, esse é o nosso objeto de estudo. E a gente começa fazendo uma seguinte reflexão. Todo momento de crise é um momento de escolhas e decisões. Se eu passar por qualquer tipo de crise na minha existência, depois da crise sempre vai sair algo que vai modificar o meu rumo da minha existência que eu estava até aquele momento. Porque a própria palavra crise, ela vem significar isso, né? A crisis, lá do grego arcaico, é quando o doente chegava naquele ponto que ou a doença ia para melhor, ou ele convalescia, ou ele morria. Então era de duas uma. Então por isso que chamava crises. A palavra crise, etimologicamente, nós também temos outras, que é crisálida, por exemplo, que é da onde que surge uma outra vida, né? Olha, uma transformação. Crisol, né? Ou crisol, né? Na química, quando você utiliza um instrumento para fazer uma alteração química, vai sair uma outra substância daquilo que você está manipulando. Então, a crise é um momento de mudança. A crise é um momento de mudança. E todos nós, na nossa existência, nós temos certos planos B, C, D, de que quando nós não estamos fazendo aquilo que programamos fazer, quando estávamos no mundo espiritual, algo vai nos acontecer que é para me chamar a atenção para o plano A. Todos nós aqui temos um plano A. A gente sai do mundo espiritual com um plano A para desenvolver. Só que a vida nos entretém, né? A vida nos entretém, a carne ela é gostosa, né? Estar na carne é gostoso, é prazeroso para o espírito estar na carne. E a gente vai, às vezes, mudando o foco. E a gente vai saindo do foco, perdendo aquilo que eu me propus a fazer quando eu saí do mundo espiritual. Como nós temos esse planejamento, quando a gente começa a sair da rota, é como se a gente tensionasse um elástico, que quando ele chega num certo grau, colocado por nós mesmos, na maioria das vezes, é como se ele puxasse para a gente voltar para o caminho correto, para a gente voltar para o caminho do meio, o plano A. Esses puxões, na grande maioria das vezes, é isso aqui. É um perigo enorme que você passa, é algo que acontece com você, que você fica face a face com a morte, é algo que te faz pensar, é algo que te faz, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que está bacana? Será que não está bacana? E te faz procurar algo diferente. Se eu for fazer uma pesquisa aqui, a maioria está aqui porque alguma coisa aconteceu na vida que não tinha respostas e procurou a resposta, né? Eu faço atendimento fraterno, não é raras as vezes que a gente ouve isso, né? Eu já tentei de tudo nessa vida, tudo, até na Centro Espírita eu já fui, é o que a gente ouve, né? Já fui aqui, já fui ali, olha para você ver aonde eu vim parar, até na casa espírita, porque geralmente está acontecendo com você algo na sua vida que você não tem resposta para isso, e você está com ânsia de querer saber o que está acontecendo. Você quer resolver aquilo. Aí você vem para o Espiritismo. A gente não acha ruim. Eu mesmo vim para o Espiritismo por causa disso também, né? Então, isso vai acontecendo conosco e a gente meio que exige uma resposta de nós mesmos e a gente modifica. Então, quando eles falam aqui, né, que geralmente nós passamos por perigos na vida para que Deus fizesse com que a gente se concentrasse e emendasse. É o que eles falam aqui, ó, no finalzinho do primeiro parágrafo, né? Deus permite que a gente passe por esses momentos para nos concentrarmos e emendarmos. Então, ou seja, quando você passa por isso, não tem um que não fica face a face com a morte e que não questiona a vida. Não tem um que não questiona o que está fazendo aqui. Será que é só isso mesmo? Será que depois que eu morrer acabou tudo? Não tem um que não questiona. Porque a gente vem a ânsia de querer saber. Você pega Sartre, você pega Nietzsche, um dos maiores existencialistas que nós tivemos. Nietzsche, materialista, sempre falou que não tinha nada de lá.
quando ele estava chegando à crise da morte, enlouquecido, dizendo que era Deus Dionísio, quando ele ficou louco, ele já estava na crise da morte, ele pegava a empregada dele, pegava ela pelo colarinho e dizia assim: por tudo que você considera mais sagrado, me diga, existe alguma coisa do lado de lá ou não existe? Porque a gente se pergunta, por mais materialista que o camarada seja, na hora que ele fica de frente a frente com o perigo, na hora que ele fica frente a frente com a morte, ele vai questionar. Então, por exemplo, se eu for perguntar aqui, ó, a maioria veio por causa de doença. A maioria, isso é pesquisa, já está feita. Tem uma médica de São Paulo, paulista, Alessandra Luchetti, ela fez uma pesquisa em 54 casas espíritas da Grande São Paulo, 54 casas espíritas. 71% das pessoas que estavam lá diziam que estavam por causa de uma doença física e que estavam já beirando a morte e que por isso procuraram uma casa espírita. 7 em cada 10 pessoas que procuram por causa da doença. Fora a doença emocional. Exatamente. Aí você pega, por exemplo, a Alta de Souza, é um espírito que manda algumas mensagens pelo André Moreira. A Alta de Souza vira para o André e diz assim: Andrei, a maioria da humanidade deseja anestesia e não consciência. Anestesia. Porque a gente deseja que anestesia aquele princípio de consciência que está surgindo, que geralmente vem pela dor, geralmente vem pelo sofrimento. Então a gente espera, a gente procura um local para que a nossa dor seja retirada, para que o nosso sofrimento seja retirado, mas a gente esquece que foi isso que nos levou até aquele local que me fez questionar a vida. Então, passar por um perigo me faz repensar. Eu já devo ter contado isso para vocês inúmeras vezes, né? Mas o tema calhou, a gente repete. Eu fiquei face a face com a morte, andando de moto, descendo ali a Castro Alves, saindo capotando, perco o controle, dei não sei quantas cambalhotas no chão, saí arrastando, devo ter arrastado mais ou menos uns 10 metros. Na hora que eu levantei do chão, depois de tudo isso, eu levantei do chão sem nenhuma dor no corpo, mas na hora que eu levantei sem nenhuma dor no corpo, eu pensei que eu tinha desencarnado, né? Aí eu comecei a procurar meu corpo, olhei para um lado, olhei para o outro, estou caçando o corpo, eu só posso estar desencarnado, porque não tem dor nenhuma depois de ter caído desse jeito. Estou caçando o corpo, estou caçando, não acho o corpo. De repente para uma mulher na minha frente, aí ela vira para mim e fala assim: você precisa de ajuda? Eu virei para ela e perguntei assim: você é médium? Eu não sabia se ela estava enxergando o espírito ou o corpo, né? Perguntei para ela se ela era médium. Aí ela, deve ter batido com a cabeça, coitada, né? Tadinho. Aí me deixou lá, algumas pessoas começaram a parar, mas naquele momento de tensão, porque isso é verdade, gente, eu realmente não sabia se eu estava morto ou vivo. Naquele momento, me veio só uma coisa na cabeça: eu não posso desencarnar agora. Eu não posso desencarnar agora. Gente, tem gente demais para pedir desculpa nessa vida ainda. Aí começou a vir na minha cabeça, que monte de situação. Nossa, mas tem gente demais para pedir perdão. Não, tem que pagar o fulano. Aí você começa a vir na cabeça. É a consciência cobrando. Sócrates, quando ele estava deitado para morrer, já tinha bebido a cicuta, começou a sentir os efeitos dela, de repente ele levanta, vira para o discípulo dele, só vira para ele e fala assim: aqui, paga um galo para Asclepios, estou devendo ele. Porque a consciência, ela começa a cobrar. Na hora que chega a morte, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: será que eu fiz tudo que estava ao meu alcance aqui, enquanto eu tive a oportunidade da existência? Fiz? Não fiz? Então, Deus permite que a gente passe para a gente centralizar, ter um foco. Sai da atenção difusa, sai do: vou fazer isso aqui hoje, vou fazer isso aqui amanhã, se não der certo eu faço isso aqui. Não, foco. O que eu estou fazendo? Onde que eu quero chegar? Eu tenho objetivo? Concentrar é isso, né? É ter um objetivo onde você queira chegar, ter uma meta, né? Tinha uma vez um discípulo lá, aprendendo algumas coisas com o mestre, e ele estava mandando arco e flecha, e tentando acertar uma banana que estava num caixa, aquela banana lá amarela. E o discípulo tentando acertar, e errava. Aí de repente o mestre pergunta para ele: mas o que você está vendo? Olha para mim. Aí o discípulo: não, eu estou vendo a bananeira, estou vendo os outros cachos, estou vendo a banana que eu devo acertar, estou vendo isso, aquilo, estou vendo uma estrada aqui do lado. Aí o mestre: então vem para cá para o lado. Chama outro, atira. Na primeira flechada ele acertou.
Aí o mestre perguntou para ele, o que você está vendo? Na hora que você estava olhando para ela, o que você estava vendo? Ele, só estava vendo a minha banana amarela que eu devia acertar. Foco. Apaga todo o resto, ele tem um objetivo. É isso que o espírito tem que ter, senão ele perde tempo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, 70 anos de uma existência, voa. A gente acha que é rápido, a gente acha que é rápido, que a gente está no corpo. Você tem que viver o dia a dia, os segundos, ele parece ser pesado, o corpo é pesado. Tem que acordar às 5h30 da manhã, é pesado. Então a gente tem a sensação de que é demorado. Só que voa, voa. Olha para trás, quem aí já trabalhou, por exemplo? Já trabalhei em outra empresa, trabalhei 15 anos numa empresa. Olha para trás, 15 anos de trabalho, e tenta fazer um resumo de 15 anos de trabalho. Você consegue fazer um resumo de 15 anos de trabalho em 1 minuto. 1 minuto. Você consegue virar para 15 anos atrás e falar assim, foi bom, foi bacana, não foi, foi mais ou menos, teve isso, teve aquilo outro. Você resume 15 anos em 1 minuto. Por quê? Porque o que importa é o que fica. É por isso que a gente tem saudosismo do passado. Por que a gente tem saudosismo do passado? Por que a gente sempre vai achar que o passado é melhor? Por que a gente sempre vai achar que a infância é melhor? Porque eu analiso ela em bloco. Por isso que é mais fácil. Eu pego a minha infância e analiso ela inteira num bloco só. Foi bacana, a gente brincava, né? É despreocupado. Pronto, você analisou num bloco. Agora, tenta retornar e viver o dia a dia da infância para você ver. Tenta retornar e... Lembra de quando você estudava de tarde? 2 horas da tarde, você sentado com um caderno, preenchendo caderno de caligrafia. Isso, aquilo suor pingando. O suor pingando e você fazendo dever. Era pesado também. Só que a gente olha para trás e acha que é melhor. A gente tem essa tendência, porque a gente analisa em bloco. O presente, às vezes, é um pouco pesado por isso. A questão do espírito é ter foco, para ele saber onde que ele vai. Então, por isso que a gente centraliza num ponto apenas. Então, o Paulo de Tarso tem um exemplo interessante. Paulo de Tarso, quando ele estava em Roma, ele recebe a carta de Tiago. Tiago pedindo ele para voltar para Jerusalém, que precisava do serviço de lá, que o pessoal estava cobrando. Aí Paulo de Tarso sai de Roma para ir para Jerusalém, para poder conversar com Paulo, com Tiago. Só que aí tem uma diferença, porque Paulo sabia, algo intuitivamente dizia para ele, que era a última viagem dele, que ele não saía mais de Jerusalém vivo. Algo dizia isso para ele, não, é a última vez que eu vou para lá. Ele já sabia que aquelas pessoas iam prendê-lo, ia querer a sua morte. Então, na hora que ele volta, ele vai fazendo essa viagem de Roma até Jerusalém, ele vai passando em toda a cidade, que ele criou um grupo de estudo, e é como se ele fizesse despedidas, pequenas despedidas. E quando ele faz despedidas, cada carta, você vai ver isso mais em Atos dos Apóstolos, ele deixava um ensinamento essencial. Ele falava assim, lembrai-vos do que é importante. Por quê? Porque quando o camarada está chegando já na hora de ir embora, ele pensa no que é importante. Ele não quer saber mais da superfície. Ele não quer saber mais dos prazeres superficiais. Ele quer saber da essência. Ele quer saber do que realmente importa. Então, Paulo veio descendo e toda a cidade que passava, ele falava, lembrai-vos do que é essencial. Lembrai-vos do que é importante. Lembrai-vos disso que é o mais importante que Cristo veio nos trazer. Que era para trazer para as pessoas aquilo que realmente importava. E quando ele vem descendo e fazendo isso, ele tem uma fala lá em Efésio. Ele está passando por Efésio, aí ele vira para eles e fala assim, olha, lembrai-vos do que é importante, do que o Cristo disse, é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. É mais bem-aventurado aquele que serve do que aquele que é servido. É mais bem-aventurado aquele que faz do que aquele que fazem por ele. Isso ele traz como algo essencial. Aí o Emmanuel pega essa parte, traz uma mensagem nos seus livros, né, da coleção Fonte Viva. Como é que chama a coleção do Emmanuel? Fonte Viva? Porque tem a coleção Fonte Viva. Ele vira e traz uma mensagem e ele diz assim, numa dessas mensagens, ele fala assim para a gente, antes de se colocar a praticar a caridade exterior, lembrai-vos que nós devemos praticar a caridade essencial. E ele traz o que é importante. E o que ele está chamando de caridade essencial ali? Ele está falando que caridade essencial é quando você faz a principal caridade com você mesmo. Com você mesmo e não com o outro. É por isso que na hora que o Kardec vem elaborar esse capítulo de preces, o primeiro, preces gerais, ele faz um preâmbulo, ele faz uma noção geral.
Depois ele vem, primeiro, prece por si mesmo. Depois, prece pelos outros. Depois, prece pelos doentes e obsidiados. Depois, prece para não sei quem. Mas primeiro é por si mesmo. Porque é você que é a referência. Você que é a referência. Quando ele fala assim, amai o próximo como a ti mesmo. A questão é como você ama a si mesmo. Você é como você se trata, que você dá permissão para o outro te tratar. É como você se cuida, é que você dá permissão para o outro te cuidar. Ai, mas me maltrata, me bate. Tá, como que você está se vendo? Será que você não está se punindo? Ah, mas me trata assim, eu não dou conta de sair. Como que você está se tratando? Porque é a maneira que você se acolhe, é que você vai dar permissão para o outro te acolher ou não. Então, por isso que nós é que somos a referência. Por isso que ele começa, prece por si mesmo, e não pelo outro. Por isso que Paulo fala, caridade essencial primeiro, para depois a caridade pelo outro. Porque quando a gente chega no Espiritismo, a gente quer fazer caridade, quer sair fazendo bem para tudo quanto é lado. E a gente se alista num monte de tarefa, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e é voluntário disso, é voluntário daquilo outro, e eu não paro para pensar em mim. Aí sabe o que acontece? Você faz o bem para o outro, mas você não se abastece. Você não se abastece daquilo que você dá. Aí você se esgota. É por isso que a gente vê pessoas, entre aspas, que se dizem no trabalho do bem, né, caindo em problemas, caindo em desarmonias, caindo em desordens, porque ela se esgota no trabalho. Ela não faz aquilo como algo prazeroso que reabastece. Ela se esgota. Eu faço campanha do quilo, deve ter mais ou menos uns 10 anos que faço campanha do quilo. Fazendo a campanha do quilo com uma senhora, certa vez, iniciando o espiritismo, ela faz na campanha, aí de repente ela chega perto de mim, a gente estava em ruas separadas, de repente ela chega e fala assim, vermelha, mas vermelhinha, vermelha. E ela chegou para mim e falou assim, nossa, briguei com o senhor ali. E ela estava fazendo campanha do quilo, batendo na porta, pedindo alimento para quem precisa, num sol escaldante. Né? A gente olha para uma pessoa dessa, nossa, pessoa boa demais da conta, vai para o céu. Né? E ela fazendo, de repente ela chega vermelhinha. Você diz, não, eu estava discutindo com o senhor ali, não, mas discuti com ele até. Aí eu, mas o que aconteceu? Aí ela, ele tem mais ou menos uns 50 anos de idade, falou que não ia me doar nada não, porque ele não sabia onde é que ficava o arroz, a esposa dele não estava em casa. Aí ele falou que não sabia, que não podia mexer, que não sabia onde é que estava. Aí na mesma hora eu virei para ele e falei assim, como é que pode um senhor de 50 anos de idade não saber onde é que fica o arroz em casa? Pelo amor de Deus, esses homens imaturos. E começou a discutir com o homem, fazendo campanha do quilo. Começou a discutir com o rapaz. Aí o rapaz não ficou calado, começou a bater boca, ela chega vermelha. Por quê? Porque as pessoas se esgotam no trabalho do bem, porque elas não se abastecem, elas não lembram delas mesmas. Elas não lembram que primeiro elas têm que se harmonizarem. Elas não lembram que primeiro elas é que têm que estar sintonizada com o planejamento reencarnatório. Porque quando você está sintonizado com o seu planejamento reencarnatório, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Quando você está, sabe quando você tem um foco e você vai para ele, e as pessoas do seu lado tudo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, você, não, eu sei onde é que eu quero chegar, pum, pum, e vai atrás. E a pessoa tem um foco. Quando você está sintonizado com o seu planejamento reencarnatório, emana de você alegria, bondade, emana. As pessoas, elas se beneficiam é por quem você é. Você não precisa de ir atrás para fazer ajuda, para fazer caridade, para tentar ajudar quem está precisando. Vem até você, é diferente. Você não precisa de ir lá. Ah, eu vou, fulano de tal está precisando, vou lá. Ah, fulano de tal, eu vou lá fazer. Não, meu amigo, vem até você. Vem até você. Quando você está disposto a doar, quem está precisando de ajuda, vem. Eu gosto do exemplo do Wi-Fi. Né? Eu gosto do exemplo do Wi-Fi. Deixa o Wi-Fi de sua casa aberto. Você vê o que acontece. Você daqui a pouco não começa a juntar a gente lá na sua porta, sua casa. Por quê? Porque está se beneficiando de uma coisa que você está doando. Eles não estão errados. Não estão errados. Então, ou seja, a lei da vida é o seguinte, quem está disponível a doar, é claro que vai atrair para perto pessoas que estão querendo doação. Lei da vida. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Então, a prece, né, que a gente está estudando é isso. Ao passar por um momento, aproveita. Está refletindo sobre a vida? Aproveita. Se possível, escreve. Manda emoldurar num quadro, deixa na parede de sua casa, porque daqui a pouco você esquece. Porque daqui a pouco passa o perigo, você esquece. Daqui a pouco passa aquilo que estava te infringindo, que você achou que você ia morrer. Se você não ficar firme naquilo ali, passa. Porque quando você vem
e volta no que é essencial apenas pelo medo da morte, na hora que o medo da morte passa, acabou. Acabou. Eu trabalho num CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, semelhante a CERSAM, saúde mental. A gente atende pessoas que estão passando pelo, às vezes também, né, porque atende transtornos mentais e uso e abuso de álcool e outras substâncias. Então, há um tempo atrás, onde eu trabalho, morreu uma senhora devido a uma cirrose hepática, muita bebida, e ela morreu. Na semana que ela morreu, vieram 4 companheiros dela de cachaça, vieram para tratar. Aí o pessoal começou a chegar, e a gente acolhia e tal, isso é beleza, vamos acolher, vamos tratar. Aí na hora que você começa a conversar, a pessoa vira para você e fala, porque você viu o que aconteceu com a fulana? É difícil, né? E será que vai acontecer com a gente também? Aí uma dessas me perguntou aqui, você viu o que aconteceu com a fulana? Vi. Também era nossa paciente lá. Ah, e aí? Será que isso tem o risco de acontecer comigo? Eu tenho. Mas tem mesmo? Regala aquele olho, né? Mas tem mesmo? Tem, ué. Lógico que tem. Não, mas vocês não estão aqui, não é para tratar. A gente dá um ânimo para a gente, não? Aí eu, então vocês tinham que dar um ânimo. Eu falei, estou dando, ué. Estou te falando a verdade. Se continuar desse jeito, vai desencarnar sim. Aí a pessoa vai e começa a tratar. Aí na hora que ela começa a ficar melhorzinho, na hora que o fígado dá um descansozinho, garra de novo. Por quê? Porque saiu o medo, acaba o medo, eu volto aos meus hábitos antigos. Então, se possível, registra isso na sua mente, né? deixa isso emoldurado, porque na hora que passar aquele momento, vai voltar à vontade dos velhos hábitos. Mas é aí que a gente tem que manter firme, foco, concentração. Perguntas? Olha, quem quiser fazer perguntas, tem um monte de colaboradores ao redor e é só anotar que a gente chegou uma aqui, tem algumas que já tinham sido feitas. E é o seguinte, se eu fizer caridade todos os dias, tenho garantia que não vou ter perdas na vida? E essas dificuldades que nós falamos aqui, né? Muita gente pensa que sim, né? Muita gente fala assim, faça caridade que você não vai ter sentimento de perda nenhuma. E eu acredito nisso. Eu acredito que a pessoa que se envolve com caridade, ela não vai ter o sentimento da perda. Mas algumas perdas pode ser que ela tenha. Pode ser que aquelas perdas não façam falta, ou não sejam consideradas perdas, mas podem acontecer. A gente não pode raciocinar assim, se eu fizer isso, eu ganho aquilo, porque com o mundo espiritual, com o nosso Criador, com Jesus, não é assim, né? No mundo carnal, no mundo material, realmente algumas coisas é de tomar lá da cá mesmo, né? Às vezes até no âmbito do trabalho, você tendo mais produtividade, pode ser que você seja promovido, nem sempre acontece nessa ordem, mas, né, em termos de probabilidade, se você trabalhar mais horas, pode ser que você ganhe mais dinheiro. Algumas pessoas trabalhando com determinada estratégia, menos horas ganham mais. Cada um é um caso, né? Mas no mundo espiritual, com o mundo espiritual, não tem assim, então vou fazer caridade, como o Tiago estava falando, 10 horas por dia, aí eu fico livre de problema. Talvez fique mesmo, porque não vai ter tempo de pensar em problema, né? Mas a gente fica pensando que o seguinte, caridade é importante mesmo. Não garante de nada, porque nossa programação espiritual, que nós estamos cumprindo aqui, nós não recordamos dela, né? Então, pode ser que a gente esteja trilhando o caminho exatamente como nós mesmos traçamos, participando dessa programação. Quando a gente participa, nem toda vez a gente participa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se tinha alguma coisa para a gente resgatar, no sentido assim, de ter uma expiação, pode ser que isso seja muito reduzido, ficar muito mais leve, de acordo com a nossa atitude, né? Isso a gente pensa que, com certeza, não tem dúvida quanto a isso, né? A caridade é sempre bom. Eu sempre lembro, acho que eu já até falei aqui, de Santa Teresinha. A pessoa estava com um problema, Santa Teresinha, que morava em convento, ela foi criada em convento, com 10 anos de idade ela ficou órfã, foi morar em convento, aprendeu como que seria ser freira, mas foi uma freira diferente, e ela já na idade madura, quando as pessoas a procuravam para um trabalho assim de acolhimento, falei, o que eu faço? Eu estou com esse problema, estou com aquele outro, estou pensando em tirar minha vida. Eu falei assim, então tem uma solução para você. Tem solução, qual que é? Corre e vai fazer caridade. Eu falei, como assim? Mas eu estou com um problema. Exatamente.
corre e vai fazer caridade, trabalha para outra pessoa sem querer receber nada, ajude outra pessoa, que depois você me fala do sentimento que você vai ter. E isso realmente algo real, né? Quando a gente se doa, o que a gente recebe é algo incontestavelmente bom. São Francisco falava isso de outra forma, né? O processo de doar é que a gente está recebendo, né? É a primeira pergunta. Se o Tiago quiser acrescentar ou quiser partir para outra, fica à vontade. Quiser responder? Não, só para complementar a questão da caridade, né? É interessante a gente voltar também nas bases, né? Quando o Kardec pergunta, porque era uma dúvida do Kardec também, e quando ele pergunta para os espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, né, como entendia Jesus, por exemplo, aí eles respondem para ele trazendo esses princípios, né, que o William disse, né, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então, benevolência para com todos, bene de bom, volência de vontade, fazer o bem para todos, inclusive para você, e em primeiro lugar. Mas benevolência para com todos significa o seguinte: não é benevolência seletiva, porque a nossa questão é que nós somos bons, todo mundo é bom, Você pode pegar a pessoa, Hitler é bom, com quem ele queria ele era bom, com os seus ele era bom, então todos nós temos bondade. Então, só que aqui a questão é que a benevolência é com todos, não é só com um. Não é seletiva, não é só quando eu tenho que ter um ganho secundário. E a grande maioria, infelizmente, eu me incluindo, né, nós somos bons quando nós temos ganhos secundários. Então, o primeiro ponto já dá pano para a manga, né? Benevolência com todos. Quer dizer o seguinte, é você olhar para o outro e agir bem com ele, mesmo ele divergindo de você. Mesmo ele divergindo. Um exemplo para isso ficar claro. Que Deus, Ele ama todo mundo. Todo mundo. Independente de quem a pessoa é, quem não é, Ele ama todo mundo. Então, só para a gente pensar sobre isso. Deus ama, do fundo do coração dele, quem votou no Haddad. Deus ama do fundo do coração dele quem votou no Bolsonaro. E Deus ama do fundo do coração dele até quem anulou voto. É difícil a gente entender isso, mas Ele ama. Então, ou seja, eu penso de uma forma, eu acho que aquele que não pensa igual a mim, ele é inferior intelectualmente, ele é inferior a mim. Não, só porque pensa diferente, está errado. Então, aqui a benevolência é com todos. Aí depois ele vem, indulgência, né, com as imperfeições alheias. Indulgência, gente, ó, indulcere, colocar doce, né? Dentro, dulcere é doce. Colocar doce no azedume do outro. Isso é indulgência. É colocar doce na amargura do outro. Sabe quando o outro vem e te despeja um caminhão de amargura? Ao invés de você rebater, você coloca doce. Você suaviza. Essas pessoas a gente quer ter por perto. Pessoas indulgentes são aquelas pessoas que a gente quer ter por perto, porque elas são pessoas doces, nesse sentido. Ela é um espelho que não espelha a sua amargura. Por que a gente tem antipatias? Por que a gente tem brigas? Porque as pessoas nos espelham aquilo que a gente também tem de ruim, nossa sombra. Aí se eu encontrar uma pessoa que vai espelhar a minha amargura, pronto, briga. Dá certo, não tem outra. Agora, se eu encontrar alguém que vai fazer de tudo para espelhar a parte boa que eu tenho, embora esteja muito bem escondida, aí a gente vai começar a dar certo. Porque ela vai fazer de tudo para tirar de dentro de mim a parte boa que eu tenho. Goethe tem uma frase que ele diz assim, se eu tratar o outro, trate o outro como ele é, e ele continuará sendo como ele é. Trate o outro como ele deveria ser, e ele fará de tudo para ser quem ele deveria ser. Então, há pessoas que têm o dom de espelhar a bondade que a gente traz, e que às vezes a gente ainda não demonstra. Indulgência. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim, a indulgência atrai, acalma, ao passo que o rigor afasta, desestimula. A indulgência não, ela tem o poder de trazer para cá, ela é doce. E perdão das ofensas, né? Perdão aqui sempre no sentido de ir além da doação. É ir além, através de, pernoitar, através da noite, passar por ela. Perdoar é ir além da doação. Me doar, isso é perdão. Então, a questão da palavra caridade, né, é mais ou menos aí. Tranquilamente. Olha, e como é difícil, né, gente? A gente fala aqui, outro dia estava comentando, como é que é difícil perdoar, como é que é difícil ser indulgente.
Eu me coloco assim, tem coisa que a gente não pensa, não dá nem para perdoar isso. Tantas coisas acontecendo por aí, né? Mas é a busca que a gente tem. Muitas coisas não consegue mesmo, não. Tem duas perguntas aqui que são complementares. Ambas foram feitas recentemente agora. Por que as pessoas amam pessoa profundamente? Só de ver alma gêmea, mas ela não ama, né? E tem uma que foi feita agora, Tiago, que a gente pode complementar, depois você comenta as duas também. Como posso pedir ajuda aos Espíritos para resolver um caso amoroso? Deixa eu só fazer uma geral das duas. Na verdade, a gente ama, a gente gosta, a gente é induzido a gostar, a gente é induzido a fazer um monte de coisas, né? Então, muitas vezes a gente ama, ou acha que ama, aquilo que a gente vê e que falaram para a gente que é bonito, ou que a gente sente que é bonito. A gente fica falando desses teóricos aqui, não sei se é muito bom ou não, mas o Petrarca, ele tem uma poesia da Idade Antiga que ele falava assim: você gosta daquela pessoa, mas ela é tão assim, muito larga, muito gorda. Aí ele respondia assim: mas veja como ela é bem abastecida e bem forte, ela tem muita substância. E se fosse o contrário, a pessoa tinha uma mulher, 1,90 m, 2 metros de altura, muito magra, ela fala assim: mas você gosta desse tipo de mulher? Mas repare como ela é esguia como o talhe das palmeiras. E por aí vai. Se a pessoa era muito faladeira, fala: nossa, mas ela é muito ansiosa, como é que você consegue conviver com a pessoa assim? Eu falo assim: mas repare como ela é totalmente destemida, fala a verdade com coragem. Então, sempre vendo o lado positivo. Então, quando a gente conseguir ter essa indulgência, talvez a gente consiga ver melhor. Então, a gente vê as pessoas como protótipos, assim: a mulher de cabelo comprido é bonita, o homem com cabelo, diferentemente de mim, com cabelo de determinado tom, de determinada estatura, com determinada forma, ele também é uma pessoa apaixonante, tudo mais. Então, a gente vai em cima desses protótipos, desses estereótipos, desses modelos que a sociedade constrói e a gente se embarca neles. Muitas vezes a gente não ama mesmo profundamente, não. Às vezes vai conviver e não consegue conviver tanto tempo. E não consegue conviver com tanto tempo porque, como o Tiago falou, a gente não é indulgente. A gente precisa perdoar o que o outro não consegue dar. A gente não consegue dar tudo. A gente não consegue ser tudo. Eu fico achando que eu sou premiado porque me casei em segundas núpcias e a pessoa com quem eu casei é uma pessoa muito mais avançada e evoluída do que eu. Então, consegue me perdoar muito mais que eu preciso perdoar dela, né? Então, dei muita sorte, mas nem sempre é assim. Então, o processo de perdão tem que ser realmente exercido. A gente não consegue, né? E eu tiro base por mim. Muitas coisas que eu condenava no passado, de pessoas, de posturas, hoje eu já olho diferentemente e falo assim: será que aquilo mesmo era errado? Será que eu já até pratiquei aquilo? Será que eu estou praticando aquilo, né? E é justo, ou podemos pedir os Espíritos para resolver um caso amoroso? Claro que sim. O mundo espiritual, ele pode ser chamado através do nosso anjo guardião, através da nossa conversa diária com Jesus. Não tem problema, tem muita coisa que a gente não sabe. E podemos ser intuídos, sim. Por que não, né? Mas ficar pedindo, algumas coisas a gente pede, né? Temos que pedir mesmo. Eu quero que retome para mim uma situação que eu gostava muito, eu gostaria disso, o que eu preciso fazer para conseguir determinada coisa. Então, pode ser que a gente vá ser intuído para a gente mesmo, junto com a espiritualidade, resolver essa questão. E o caso amoroso, quando a gente está envolvido numa questão amorosa que não é material, o amor não é material, muitas vezes a gente não enxerga objetivamente as coisas. E aí a gente precisa de voltar ao equilíbrio, emoção e razão. E às vezes esse equilíbrio ajuda a resolver o caso amoroso, né? E isso tudo com a intuição dos Espíritos, de forma positiva, né? Não essa que a gente vê assim,
Trago o amor em 3 dias, né? O amor perdido em 3 dias, não nesse sentido, mas porque às vezes para atrair a pessoa que a gente gosta novamente, é a gente que tem que mudar. Às vezes não, às vezes é outra pessoa, mas às vezes é a gente também, ou às vezes é um pouquinho dos dois. Fala um pouco dessas 2 perguntas, Tiago, também. Nessa primeira pergunta tem uma questão que fala também um pouco da alma gêmea, né? Eu só retomei isso porque vai ajudar a responder a segunda, né? Se pode pedir ajuda. A questão é, o William respondeu muito bem. Pedir ajuda, lógico que a gente pode pedir ajuda para qualquer coisa, né? E os espíritos eles vão sempre entender e eles sempre vão tirar ali algum significado daquilo que a gente está pedindo. Então isso aí a gente pode realmente pedir qualquer coisa. A questão é se a gente vai ser atendido ou não, a questão é a credibilidade que vai dar para o pedido ou não. Mas pedir, lógico, a gente pode pedir e a gente vai receber o amparo, né? Embora o amparo não seja da forma que a gente quer, mas o amparo ele vai haver sempre. Agora, a questão da alma gêmea, né, eu peguei para responder isso, porque às vezes a gente pensa que nós vamos ter um espírito, que a gente vai ficar ligado com ele para o resto da eternidade, né? Às vezes a gente acha que nós vamos ter uma pessoa que a gente vai ter um casamento espiritual e vai ser aqueles 2 espíritos para o resto da eternidade. E os espíritos eles são claros quanto a isso. Eles são claros quanto a isso. Não. Os espíritos superiores, a união que eles fazem entre todos, é como se fosse essa união que hoje nós tentamos experimentar na relação a 2. Nós tentamos experimentar. E eles têm essa comunhão com todos. Então, lá quando você chega no espírito puro, você não vai ter um espírito ligado a você. Você não vai ter um espírito. Então, a nossa caminhada... O que isso já nos diz? Olha que bacana. O que isso nos diz? Isso nos diz que a nossa caminhada é uma tentativa de ganhar autonomia e maturidade para que eu, sim, consiga viver em sociedade, mas que eu consiga viver por mim mesmo. Mais uma vez, por isso que eles colocam sempre o próprio Espírito como referência. Ama a ti mesmo, prece para si mesmo, porque você é a referência, é você que vai te acompanhar o resto da eternidade. Não vai ter ninguém que vai te acompanhar nessa. Na verdade, vai ter todos, mas é porque essa união é entre todos. Não vai ter um Espírito. Então, se não vai ter um Espírito, quer dizer que esse que você está hoje, essa que você está hoje, vai chegar um momento que vocês vão separar. Fato. Eu tive um casamento de 70 anos, belíssimo, feliz, ótimo. Na próxima existência, mais outro casamento de 80 anos, ótimo. Na próxima, mais um casamento de 70, mesmo espírito, ótimo. Está 15 existências desse jeito. Vai chegar uma hora que vai separar. Vai separar nesse sentido de achar que a união vai ser para o resto da eternidade. É porque outras pessoas vão incluir nessa união. Porque deixa de ser material, deixa de ser sexual, deixa de ser carnal. Aí passa a ser uma aliança espiritual. Então, às vezes a gente passa por um caso amoroso, a gente termina, a gente acha que o mundo vai acabar. Meu Deus do céu, mas acabou meu mundo. Meu amigo, se você soubesse quantas vezes você já passou por um término de um caso amoroso e você está aí vivo, se você for olhar nas suas existências passadas, quantas vezes você já passou por isso? Muitas vezes. E a gente fica querendo a mesma pessoa, né? Isso é tranquilo da gente pensar isso. Eu passei por um término de noivado, 3 anos, juntos, passei por um término de noivado, que eu virei para Deus e falei, aqui, vocês erraram de endereço nessa aí. Essa aí não era para mim, não. Não, vocês erraram. Não pode uma coisa dessa. Porque a gente acha que não vai acontecer com a gente. A gente acha que eu não posso sofrer. Mas eu faço campanha do quilo. Eu não posso sofrer. Vai, filho. Você vai passar sim pelas situações da vida. Porque são elas que nos dão maturidade. São elas que nos dão fortaleza. E a gente tem que aprender a passar por isso. Aí uma questão. Ao invés de... Pode pedir para resolver o caso amoroso? Pode. Dou um exemplo. Sofri até mandar parar. Mas sofri até mandar parar. Até que eu lembrei de uma coisa, que é um recurso que a gente esquece, que é um recurso chamado prece. Aí na hora que eu lembrei do recurso da prece, e eu comecei a fazer prece para ela ser feliz, pronto, o coração acerena. Você fica tranquilo. Aí eu começava a falar assim, Pai, pelo amor, que essa menina seja feliz, que o Senhor dê para ela muito amor, que a vida dela seja lindamente para frente. Aí você acerena. Que aí resolve o caso amoroso. Pode ser que depois ela retorne, mas se retorna ou não, a questão é se resolveu para você, internamente. É essa preocupação que a gente tem que ter. Olha, nós estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a presença de todos. E eu quero passar uma mensagem que, para mim, eu estou tentando seguir, que é, perdoem-se. Nós já fazemos muita coisa com dificuldade. Nós já fazemos muito.
Nós já passamos por um monte de pedaços, né? Então, não vamos nos cobrar demais, não. Nós usamos o Evangelho exatamente para a gente ter uma baliza, uma referência, mas nem tudo a gente consegue mesmo. Então, não vão ficar se martirizando, não. Muita coisa nós vamos conseguir. Vocês já estão conseguindo muita coisa, mas tem alguma coisa que vai demorar um pouco mais. Então, vamos nos perdoar e não vamos se cobrar tanto, não. Eu quero dar os parabéns pelos corações bondosos de vocês, porque quem está aqui hoje, quem está nos assistindo, quem se dispõe a ouvir sobre o Evangelho de Jesus, é porque tem um coração bom. Quero dar os parabéns e muito obrigado por esse encontro. Boa noite para todos.